Kurt Cobain, ele entra naquela categoria que o pessoal cogitava Dos 27, a né? maldição dos 27 anos. Você acredita que... Nossa, é triste, esse espírito está num sofrimento só. A hora que vocês abriram a tela, já trouxe um aperto no meu cardíaco. E na vidência traz a penitência, né? Um espírito que está literalmente vagando, aonde recusa os auxílios e não se conforma com a morte. O ego em si, no plano da vida, já era muito grande. E mesmo tendo um coração também muito apurado, muito bom, é um juízo perfeito, né? É uma alma natural, uma alma de coração bom, uma alma que praticava a caridade, a doação, o amor. E hoje ele traz uma revolta muito grande. Hoje essa alma ela só diz assim: peço socorro, me auxilie. Nunca imaginei que pudesse pedir ajuda desta forma, pois hoje me encontro num estado onde não sei o rumo, para onde ir e nem o que fazer. A sabedoria, um conhecimento, a dádiva de um grande caminho, tudo isso aprendi em vida. Vivi, curti, tive um aprendizado onde amei a tudo. Tive as minhas dificuldades, questionava muito a própria vida. Teve épocas em que me revoltei muito com a própria vida. Hoje sei o que é a revolta. A revolta maior é estar num lugar sem rumo, aonde não estou num rumo, não estou num caminho. E só me diga, por favor, onde estou, pois quero apenas me acalentar, ter uma bênção perante o meu espírito, ter a paz que tanto venho buscando. Então, na prática da vida, teve uma vida normal, onde buscou todo o merecimento, cultivou a vida de uma pessoa normal, não foi uma pessoa assim negativada em nenhum momento, cultivou a vida muito natural. E ele questiona aqui que muitas vezes na vida, muitas fases, né, do desenvolvimento da vida, ele julgava. Tinha épocas aqui que traz dos 18 aos 26 anos, aquele julgamento, aqueles questionamentos, aquelas rebeldia. Então ele teve uma adolescência assim, onde ele se cobrava muito o tempo inteiro. Em relação à família, muitos atritos, muitas conturbações familiares. Então ele questionava muito. Só que hoje ele pede clemência, ele pede ajuda, porque o que ele reclamava em vida não é nem um terço do que hoje estou passando. Hoje ele pede o socorro. É uma alma que está vagando. Uhum. Então ele não está no patamar de equilíbrio, não foi para o umbral, isso já é muito bom, mas também não encontrou porta de auxílio. E aqui ele diz, tive até o auxílio, me recusei 3 vezes, tive até o auxílio, porém me recusei 3 vezes. Hoje, se puder, orem e rezem por mim. Ele se matou, né? Os fãs hardcore dizem que a ex-mulher dele matou ele, mas, assim, as evidências deixam claro que, ou pelo menos, a versão oficial é que ele se matou com um tiro de espingarda. Você acha que essa possibilidade do suicídio pode ter deixado ele uma alma mais perdida? O suicídio em si, não, mas eram as atitudes dele. Porque o que acontece? Após o desencarne, a alma ela entrou no ego. Então, ele entrou numa fase que em vida ele não tinha. O ego, a prepotência, a arrogância. E após o desencarne, ele começou a se tornar como se fosse aquele drogado. Não quero ajuda, ninguém serve. Então, no plano da espiritualidade, ao invés dele ter tido o auxílio entre ele mesmo, de ter tido os reconhecimento, ele não teve. Ele entrou, ele foi assim, ele vestiu uma camisa que jamais ele teria em vida. Porque geralmente a gente tem no corpo físico, né? O ego, a prepotência, a arrogância, porque está no corpo físico. No corpo físico, ele foi uma pessoa maravilhosa. Coração, doação. Ele se revoltou mais após ter feito, assim, a passagem. Aqui eu não vejo nem tanta penitência do suicídio. Lógico que o suicídio é errado. Mas, no caso dele, ele se transformou em alguém que ele não é. E aqui traz que ele recusou ajuda por 3 vezes. Hoje ele está perambulando. Hoje ele pede muita misericórdia. O lado direito dele pede auxílio espiritual. Ou seja, fãs, né? Se puder rezar, orar por ele, vai ser assim muito válido. Porque agora, o que ocorre? Porque a importância... Você vê como que é, né? Nada é por um acaso, né? Vocês escolheram um espírito que... Agora, em fevereiro, entra um portal espiritual. Em fevereiro do ano que vem, abre um portal espiritual. Então, se todo mundo resolver hoje ajudar, rezar, orar,
pedir missas, em fevereiro, nesse portal de fevereiro, ele entra nessa escala espiritual. Aí onde ele acaba sendo beneficiado pela energia cósmica, né? Que são a fé, a oração e o amor, que é o que ele mais precisa. Ele era muito revolts, assim, né? Ele era um cara que a música dele transpirava esse inconformismo questionador que você falou aí. Ele usou muita droga também durante a vida e ele é um daqueles que morreram aos 27 anos cedo, né? Mas muito famoso e com muito sucesso. Mas até as entrevistas dele, ele era difícil. Ele era uma pessoa difícil, se recusava a fazer entrevista, ou quando fazia entrevista... poucas palavras, ou palavras até um pouco ríspidas com o jornalista. Tinha um coração bom. E ele tinha um coração bom. E você falou da família dele também, a família dele realmente era um pouco conturbada, e agora o coração era muito bom mesmo, assim. Ele era um cara de mente muito aberta para minorias, e na própria escola ele se sentia meio excluído. Ele ajudava muita gente, assim. Vejo isso. Você acha que ele se arrepende? Não entra o arrependimento, entra assim a revolta mesmo. Ele se transforma. Geralmente a gente faz isso em vida. Até me surpreendeu como médium, porque geralmente esse processo, confessar para vocês, eu nunca fiz uma triagem assim de um espírito se revoltar após o desencarne dessa forma, de transformar. Porque em vida, no plano terra, ele trouxe uma qualidade. Então, até boa, então, vamos dizer. Após o desencarne, ele surtou. E não era para ter tido esse surto, era para ele ter tido a lapidação. Então ele teve 2 padrões, mas totalmente o oposto de quem viveu. Então, geralmente, você leva para o plano espiritual a essência que você vive na Terra. Ele não, quando chegou no plano espiritual, ele teve uma essência que não era nem a que ele tinha na Terra. Então, isso bate com o que você está falando também, porque significa que ele não tinha uma identidade própria, um rótulo de quem realmente ele era. No fundo, nem ele sabia quem ele era. Então, ele nunca sabia qual botão acessar ali para que ele vai agir hoje. Faz muito, assim, tem muito a ver com o que ele está vivendo hoje. Hoje ele não está bem. E ele precisa, hoje ele pede clemência, ele pede ajuda para que os fãs, pessoas que o amou, reze por ele. Certo. Engraçado, né? Na carta, que também tem várias teorias sobre a carta, ninguém sabe nada, mas ele falava que a vida dele não era ruim, mas que ele não conseguia se sentir bem, que ele não conseguia não sentir tristeza, apesar de estar tudo bem. Até ele elogia a esposa e tal, por isso que até que as pessoas criam teorias, acho que em cima disso. Forte, né? Mas, Forte. Inclusive, depois, se você puder eu vou rezar também por ele. Porque é um espírito que precisa de auxílio. Aí vem essa porteira, né? Esse portal, que acontece muito no plano espiritual, esse ciclo. Agora vai abrir um ciclo, quem tiver purificado, vai. Tem tudo isso no mundo espiritual. E em fevereiro agora ele vai ter uma oportunidade muito grande de poder realmente ir para o plano espiritual. Poder se cuidar melhor.